Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Nesse momento, esse vídeo ele vai servir para a correção dos exercícios propostos das páginas 88, 91 e 93, que haviam sido, que a teoria havia sido trabalhada em sala de aula, no entanto não deu tempo da gente fazer a correção, ok? Devido a toda essa paralisação que nós tivemos. Então, nós vamos começar pela correção desses exercícios propostos lá pela página 88, que foi o módulo que abordou o conteúdo de linhas. Então, lá nós vimos que uma linha ela pode ser poligonal, curva, e além disso ela pode ser classificada em aberta ou fechada, simples e não simples. Então, aqui a letra A do exercício 4 pede para que cada um de vocês trace uma linha poligonal fechada simples. As respostas que eu vou colocar aqui são sugestões, ok? Então estejam atentos para analisar o seu desenho de acordo com as dicas que eu for dando. Então, a sugestão que nós temos é de um triângulo. É uma linha poligonal formada por segmentos de reta. Ela é fechada, veja que não tem nenhuma espécie de ponta solta, ok? E além disso, é simples. O que significa ser simples? Que não há cruzamento por nenhuma dessas linhas. Então, essa é uma das sugestões. Lembrem-se o que eu falei, ó, resposta pessoal, isso aqui é um exemplo, tá bom? A letra B pede uma linha curva aberta simples. Então, ó, uma linha curva, ela está aberta, ou seja, pontas soltas, e é simples, não teve cruzamento, ok? Em nenhum momento aqui desse esboço dessa linha. Na letra C, a gente tem uma linha curva fechada não simples. Aí a gente vai para outra classificação. Curva, como vocês podem perceber, fechada pelo fato de não haver nenhuma ponta solta, e não simples pelo fato de que bem aqui vocês conseguem observar o cruzamento dessa linha curva, ok? Então, por isso ela é caracterizada como não simples, porque houve cruzamento. Na letra D, uma linha poligonal aberta, não simples. Então, olha, ela é poligonal porque ela é formada por segmentos de reta. Ela é aberta, conforme vocês veem aqui, ó, as pontas estão soltas. E é não simples porque houve um cruzamento dessa linha poligonal. Então, essa é uma sugestão para o esboço da alternativa D. A questão 5, ela fala sobre esse desenho aqui que o Juliano fez enquanto estava tomando banho, né? Aí o vidro do box embaçou e ele fez um J, né? Uma espécie de um J. O exercício pede que a gente analise essa linha relacionando com todas aquelas classificações que nós estudamos. Se a gente observar, ela é, primeiro, uma linha poligonal, ou seja, ela é formada por segmentos de reta. Ó, ela não é curva, então ela é poligonal. Segundo, ela é aberta ou é fechada? Ela é aberta. Se você observa bem aqui nesse detalhe, você tem ponta solta. Então, é aberta. Isso pode, às vezes, passar despercebido para alguém. E ela é não simples, pelo fato de que, bem aqui onde a gente tem essa ponta solta, teve um cruzamento dessa linha poligonal que está na horizontal por esta outra aqui que está na vertical. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra C. Ela é uma linha poligonal aberta e não simples. O exercício, agora a gente já vai para os exercícios da página 91. O primeiro exercício pede para a gente analisar esse bloco retangular, que também é conhecido como paralelepípedo reto retângulo. Olha que nome, hein? Então, a gente tem essa figura do bloco retangular e em cada vértice a gente tem uma letra, né? Letra maiúscula para nomear o vértice, que aqui na verdade é um ponto de encontro das arestas. O que acontece? Se vocês observarem, cada face desse bloco retangular é formada por um retângulo, ok? E aqui a gente tem um retângulo que está destacado, que é essa parte cinza aqui em cima. Então, com base nos pontos, ou seja, nos vértices, a gente consegue analisar que o nome deste retângulo é A, B, F, E, ok? Então, esse é o retângulo ABFE que está destacado.
Com base neste retângulo que está destacado, aí nós vamos responder as questões. A letra A pede uma face oposta a essa face ABFE. Professor, o que é face oposta? É aquela face, digamos assim, a grosso modo, que está ao contrário da face, nesse caso, que nós estamos analisando. Então, se a face que nós estamos analisando é essa aqui que está em cima, logo a face oposta a essa face será a que está aqui embaixo. E aí, analisando essa face que está aqui embaixo, ela é a face DCGH. Procurem anotar o nome da face, nesse caso, sempre no sentido horário. Por exemplo, começando pelo D, aí C, G, H. Ok? Porque todas as respostas que eu mostrar aqui para vocês estarão nesse sentido horário aí da anotação de cada um dos vértices. Então, face oposta a esta que está aqui em cima, essa que está embaixo, sendo a face DCGH. A letra E pede todos os pares de faces opostos de mesma medida. Então, olha, a gente já descobriu aqui por meio da letra A um par de faces opostas. Por quê? Quando fala assim par, a gente fala de dois. Então, a face oposta a essa face aqui de cima é a face aqui de baixo, que é a de cima é a ABFE e a de baixo é DCGH. Pronto, a gente já tinha analisado essas duas. Agora, a gente tem mais dois pares. Por exemplo, se eu analisar essa face aqui lateral, ABCD, que está à minha direita, a face oposta a ela será a face que estará à esquerda, justamente essa face aqui, EFGH, beleza? Então, mais um par de faces opostas. E por fim, aí agora a gente vai ter que usar bastante a nossa imaginação, a face que está lá no fundo, por nome de ADHE, ó, ADHE, ela é oposta à face que está aqui na frente. E a face que está aqui na frente é a face BCGF. Então, temos aí três pares de faces opostas que têm a mesma medida, levando isso em consideração. Letra C. É correto afirmar que duas faces opostas desse paralelepípedo são sempre paralelas e de mesmo tamanho? Vamos relembrar, a gente já aprendeu então sobre as faces opostas, a gente já viu que elas, aqui nesse caso, têm o mesmo tamanho. Vamos verificar agora a questão aqui, se elas são sempre paralelas. Para falar de paralelismo com vocês, não sei se vocês se lembram, mas eu sempre usava o exemplo das filas. Se as filas estiverem bem organizadinhas lado a lado, conforme a gente continuasse colocando cada vez mais carteiras à frente ou ao final de cada fila, e se elas seguissem a mesma direção, elas não se encontrariam. Isso nos dá a ideia de retas, e nesse caso aqui, de paralelismo, ok? Então, por exemplo, duas filas lado a lado, que elas estejam assim na mesma direção, não tem ninguém, nenhum aluno de uma dessas duas filas unidos, né, junto às carteiras, por exemplo, aí isso nos dá a ideia de retas, no caso de filas que são paralelas. Aí, trazendo isso para aqui o nosso bloco retangular, a gente observa aqui, por exemplo, vamos analisar a face de cima e a oposta a ela, a que está aqui embaixo. A face de cima e a face de baixo, elas em nenhum momento vão se encontrar ou estão se encontrando, ou seja, elas estão no mesmo plano, porém não possuem nenhum ponto em comum, ok? Então, ó, se eu continuasse prolongando, ó, essa face aqui tá aqui em cima, essa face tá aqui embaixo, e aí elas não se encontram. Então, a gente pode afirmar que elas são sempre paralelas, as opostas, no caso, e de mesmo tamanho. Então, é correto fazer essa afirmação. Nos itens D e E, aí a gente tem o seguinte, letra D. O segmento GH está no mesmo plano que o segmento CD. Isso é uma afirmação. Aí vem a pergunta, eles são paralelos? Então, a gente volta lá na imagem e observa onde está o segmento GH e onde está o segmento CD. Então, vamos lá. Segmento GH, tá bem aqui, ó, GH. Segmento CD, está bem aqui. Eles estão no mesmo plano. Eles são paralelos? São, pelo fato de que eles não estão se cruzando, não estão se encontrando em nenhum ponto. Ah, professora, mas eles estão inclinados. Sim, retas paralelas também podem assumir a posição
de retas inclinadas, ok? Então, lembra, se eu continuasse fazendo o desenho desse segmento GH e desse segmento CD, em nenhum momento eles iriam se encontrar, por isso que eles são paralelos. Então, sim. Letra E. Os segmentos GH e BC têm pontos em comum? Eles são paralelos? Explique. Então, vamos lá. Voltando na imagem. GH e BC. Pergunta se eles têm pontos em comum. GH, BC. Então, vamos lá. Ó. GH, BC. Ó, eles estão em planos diferentes. Eles não têm pontos em comum. O GH está nessa posição, no plano aqui inferior, digamos, e o segmento BC está na posição vertical aqui no plano posterior aqui. Então, eles não têm pontos em comum. E eles são paralelos? Não, eles não são paralelos porque eles não estão no mesmo plano. Agora, por exemplo, igual à questão anterior, GH e CD estão no mesmo plano. Nessa questão da letra E, GH e BC não estão no mesmo plano. Ainda na questão 91, essa questão é bem bacana, creio que a maioria de vocês compreendeu aí o fato de que nós não temos aqui na imagem apenas uma aresta com 80 centímetros. Nós temos esta aresta aqui do fundo e estas duas arestas aqui da face aqui de cima. Ó. Então, nós temos 4 arestas com 80 centímetros. O mesmo acontece para essa aresta aqui de 40 centímetros. Ok? Então, essa mede 40, esta outra também mede 40, esta outra também mede 40 e essa aqui também 40. Então, 4 arestas com 40 centímetros. E, por fim, o mesmo acontece com essa aresta de 35 centímetros. 35 para essa, 35 para essa aqui também e para aquela ali do fundo. Então, a gente tem 4 arestas com 80 centímetros, 4 arestas com 40 centímetros e 4 arestas com 35 centímetros. Com base nisso, a gente consegue calcular o comprimento total de barras de ferro aí que serão utilizadas para a construção dessa lixeira, que o formato dela será basicamente desse bloco retangular. Com isso, a gente pode até usar uma expressão numérica, ó. 4 vezes 40, mais 4 vezes 35, mais 4 vezes 80. Eu sei que alguns têm a preferência, né, de fazer o cálculo separado e depois somar ao final. Tanto faz. Fazendo assim ou fazendo por forma da expressão numérica, como eu estou mostrando agora, se fizerem corretamente, vocês vão encontrar que o comprimento total é de 620 centímetros, o que nos dá a alternativa E como alternativa correta. Agora, quase lá, nós vamos para a página 93, que nós falamos sobre o cubo, formato cúbico, né? Então, questão 4. Paulo trabalha em uma vidraçaria. Ele acabou de montar 5 aquários com formato cúbico. Para transportá-los... Opa, subiu antes da hora. Para transportá-los para o cliente, ele pretende colocar um protetor de isopor em cada um dos vértices de cada aquário. Assim, quantos protetores ele deverá utilizar? Então, ó, palavra importante, vértices. Os vértices são os pontos. Mas vértices de qual forma geométrica? De um cubo. Então, você lembra lá o que a gente já estudou. A gente estudou quantas arestas tem, quantos vértices tem, quantas faces tem um cubo. Com base nisso, você monta a sua operação. Cada aquário, ou seja, que tem o formato de um cubo, ele tem 8 vértices. Ou seja, serão necessários 8 protetores para não quebrar aquele aquário. Meu Deus! Como serão montados 5 aquários? Então, pensa, se um aquário vai ter 8 protetores e 5 aquários, basta multiplicar, 5 vezes 8, 40. Aqui, a informação-chave foi determinar quantos vértices tem um aquário, nesse caso, que tem um formato cúbico. Ou seja, quantos vértices tem o cubo, que no caso são 8 vértices. Questão número 5. Fernando colocou 4 cubos de madeira, conforme mostrado na figura. Agora, ele deve pintar toda a peça montada. Então, considerando todas as 24 faces dos 4 cubos, quantas faces não serão pintadas? Ó, essa é bem bacana. O que acontece? Ele vai pintar aqui na frente, em cima, inclusive lá atrás, ok? E aí, embaixo também. Só que aí você observa o seguinte. Esse cubo, ele está grudadinho com esse cubo aqui, beleza? Aí você pensa...
esse cubo ele ficou com uma face escondida bem aqui, colada, e esse cubo aqui também tem uma face colada. Então, aqui a gente já tem duas faces que não foram pintadas, que não serão pintadas, aliás. O mesmo ocorre aqui ao lado. Aqui ao lado eu tenho a face deste cubo que foi colada com a face deste cubo, ou seja, mais duas faces. Não vai dar para pintar mais essas duas. Então, até agora, 4 faces. E nos restam essas duas aqui de cima. A face superior desse cubo com a face inferior deste cubo aqui de cima, elas também não serão pintadas, pois estão coladas, totalizando 6 faces que não serão pintadas. E o exercício número 6, para a gente finalizar. Foi um exercício que caiu em uma das avaliações nacionais anteriores. Um jogo consiste em lançar 3 dados cúbicos. Alexandre estava lançando os dados e decidiu contar o número de vértices que havia neles. Ele contou corretamente, obtendo no total... Presta atenção, novamente, número de vértices de cubos que nós temos aqui. Aí você retoma a ideia. Um cubo, ele tem 8 vértices. Professora, vértices, os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4 e lá atrás tem mais 4. Então, cada um tem 8. Se cada um tem 8 e ele vai lançar 3 dados, 3 vezes 8, 24. Portanto, a alternativa C, nesse jogo aí nós teremos 24 vértices. Pessoal, é isso. Correção dos exercícios aí propostos dessas páginas, 88, 91 e 93. Agora a gente vai para o nosso módulo 25 para falar sobre sólidos de revolução. Até mais!